Sejam bem-vindos à mesa. Podem se sentar. O tema da mensagem de hoje é: quem é você em seus relacionamentos? Em 1 Samuel 16:19, Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: mande-me o seu filho Davi, aquele que está com ovelhas. Então Jessé pegou um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por meio de Davi, seu filho. Assim, Davi foi a Saul e esteve diante dele. Saul gostou muito dele e fez dele seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixe que Davi fique aqui, pois alcançou favor diante de mim. E sempre que o espírito mau, enviado por Deus, vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Essa passagem, ela nos ensina muitos valores em questão de relacionamento. Voltando um pouco na palavra, quando o profeta Samuel foi até Jessé e para ungir um dos seus filhos, e ungiu Davi, o novo rei de Israel, a Bíblia diz que o Espírito de Deus sai do rei Saul, vai para Davi, e um espírito mau vai até Saul. E quando ele recebe esse espírito mau, ele começa a se perturbar, sua alma se perturba. Então aqueles que estão à sua volta, os seus soldados, os seus serviçais, eles dizem ao rei Saul: nos mande que busque alguém para que toque o instrumento, para que acalme esse espírito mau. Então um deles diz conhecer Davi, filho de Jessé, pastor de ovelha, e que tocava harpa. Então o rei Saul, sem qualquer tipo de opção naquele momento, e perturbado pelo espírito mau, ele solicita que vão até Jessé e mande trazer o seu filho, Davi. Quando Davi toca a harpa para o rei Saul, o espírito mau sai do rei Saul e a sua alma se acalma, ele se alegra. O resultado disso faz com que o rei Saul se apaixone por Davi, no sentido de amá-lo pelo bem que ele está fazendo. E aí que começa o aprendizado. Ali se cria um relacionamento baseado em um favorecimento, ao resultado de algo que me favorece. Eu entendo que o rei Saul, ele gosta muito, como a palavra disse para nós, de Davi, porque Davi trouxe um alívio para ele. Não verdadeiramente pelo que Davi era, e sim pelo que Davi estava fazendo por ele. Mas os relacionamentos que são baseados em um resultado pessoal, individual e singular de primeira pessoa, ele tem um espaço curto de duração. Ou ele não é um relacionamento saudável. E a Bíblia nos mostra isso. Com o acontecimento de Davi matar o gigante Golias, trazer a cabeça até Saul, a guerra posterior acaba. Quando eles estão voltando para casa, as mulheres estão à porta da cidade, esperando e cantarolando pelos homens que estavam na guerra. E o canto era algo dizendo: lá vem o exército do rei Saul, que mata milhares. Só que elas complementaram esse canto. E com ele vem Davi, aquele que mata 10 vezes milhares. Quando o rei Saul escutou isso, algumas traduções dizem que o coração dele endureceu. Ele não gostou. E ele não mais olhava Davi como o amigo ou aquele que ele gostava muito, muito. Ele começou a olhar para Davi com inveja. E a Bíblia diz com medo, porque
aquelas mulheres cantarolando algo maior do que ele, fez com que ele tivesse esse sentimento. Então, essa é a pergunta que eu faço para você que está me assistindo. Os seus relacionamentos, será que não estão baseados em favorecimento próprio? Em algum resultado que alguém faça para você? E a partir do momento que essa pessoa ou deixe de fazer, ou talvez hoje, ela, aos olhos humanos, ela é menos favorecida do que você, ou não tem uma vida tão boa, e de repente ela acaba sendo soprada por Deus, e ela se equipara, ou até mesmo passa você aos olhos humanos, será que essa pessoa ainda você consegue olhar como amigo? Será que você ainda gosta dela? Então, os nossos relacionamentos hoje, precisamos cuidar, para que ele não esteja baseado em um interesse. E tudo aquilo que é baseado em interesse, ele é frágil. E a fragilidade, ela faz com que isso dure por pouco tempo. E a gente pode, às vezes, perder algo verdadeiro e sincero. Porque Davi olhava para Saul com sinceridade e respeito. A palavra de Deus vai mostrar isso. A Bíblia diz que na noite posterior à volta da guerra, Davi tocava a harpa para o rei Saul. E o mesmo tenta matá-lo por 2 vezes, lançando um instrumento pontudo em sua direção. Eu acredito que uma adaga, enfim, alguma arma para tentar matar Davi. Então, a gente precisa cuidar para que o nosso sentimento e as nossas ações em nossos relacionamentos não sejam como de Saul, e sim como Davi, com sinceridade, respeito e reconhecendo quem está do outro lado. E o que é muito interessante nessa palavra de relacionamento, eu consigo trazer isso para um relacionamento dentro da nossa igreja, da nossa relação família-igreja. Porque dentro da igreja, será que eu sou Saul, que tento ferir os membros? Ou eu sou Davi, que tento ferir, ou melhor, Davi, que respeita a unção que o pastor carrega? Porque o que acontece, mesmo Saul tentando matar Davi, por inúmeras vezes, o perseguindo, fazendo emboscadas, a Bíblia fala, armando situações, Davi teve oportunidade de matar Saul, mas ele respeitava quem tinha colocado Saul naquela posição. E quem colocou Saul naquela posição foi Deus. E ele respeitava Saul por isso. Por mais que em determinada situação, Davi chega a cortar uma parte das vestes de Saul, automaticamente o coração dele se perturba. E o Espírito de Deus fala para ele, não faça isso. E desde então ele entende que ele precisa verdadeiramente respeitar, não somente Saul, mas quem o colocou naquela posição. Somente Deus poderia tirar Saul daquela posição. E Davi respeitava isso. E eu pergunto para você que está me assistindo, na sua igreja, você tem respeitado o líder da sua igreja? Você tem respeitado quem colocou ele como líder na sua igreja? Porque o que a gente infelizmente vê, e eu vou falar verdadeiramente por mim, eu já, sim, olhei para um líder em determinada situação e tive um sentimento de julgamento, um sentimento de ele está fazendo algo errado. Só que eu aprendi, e Deus me ensinou, que independente de quem está ali, independente dos erros que o nosso líder cometa, só quem pode julgá-lo ou apontar o dedo para ele é quem o colocou ali. E quem o colocou ali é Deus. Por isso, eu provoco vocês nesse dia, para que vocês se perguntem, será que eu sou como Davi? Ou eu estou sendo Saul? Façam que suas amizades elas sejam sinceras, verdadeiras, independente do que o outro faça para você.
Interessa o que ele é e não o que ele faz para você. Por isso, você que está me ouvindo, pense, reflita sobre aqueles que andam ao seu lado, para aqueles que você tem um relacionamento, seja de uma amizade, seja um relacionamento na sua casa, seja com seus irmãos, qualquer tipo de relacionamento. Não seja como Saul, seja como Davi. Respeite a outra pessoa. Independente se em determinado tempo ele vai ser maior ou menor do que você, independente se ele vai tocar uma harpa ou não para você, independente se alguma ação dele te traga calma ou não, trate-o com sinceridade, trate ele com verdade. Deus é um Deus de verdade, Deus é um Deus de amor. E na sua igreja, seja como Davi, pare de apontar o dedo para o líder que lá está, pare de julgá-lo, porque o único que pode julgá-lo é quem o colocou lá, e quem o colocou lá foi Deus. Por isso, eu oro e profetizo sobre a sua vida, para que você tenha entendimento dos céus, clareza espiritual sobre a sua vida. Deus te ama, Deus te abençoe, Deus esteja contigo.